Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você está no canal da Nancy e hoje nós estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. São as sementes do Evangelho que estão brotando aqui no nosso canal para o seu lar. E essas sementes são semeadas para que mais tarde elas possam florescer aonde você estiver. Então, eu te convido a fazer uma prece junto comigo para que possamos trazer para a nossa tela mental o seu familiar, seus amigos, seus irmãos, todas aquelas pessoas que necessitam desse apoio e desse amor que estamos daqui transmitindo em forma de prece aos irmãos necessitados. Amado Mestre Jesus, nós te pedimos que neste momento derrame as suas bênçãos curativas de paz, de luz e de esperança para todos esses irmãos citados neste Evangelho da noite. Que Deus nos proteja. Então, hoje nós vamos ler aqui um pouquinho do Evangelho, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limites da encarnação. São Luís, Paris, 1850. Ele começa o Evangelho com uma pergunta. Está no item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites, precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. Então, quantas vezes forem necessárias, nós reencarnamos aqui na Terra. Principalmente se tivermos, muitas provas para serem realizadas e num determinado momento não dermos conta, de quitar esses débitos. E aqui ele continua: a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, essa matéria grosseira, à medida que ele vai reencarnando por várias existências, ela vai ficando mais leve, as provas vão diminuindo, E ele vai sentindo também, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, tem pessoas que dizem assim, nossa, aquela família parece que não tem problema, tudo parece perfeito, tudo dá certo para eles. É mais ou menos por aí também, tá? E aqui, continuando, em mundos mais avançados do que na Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Então, à medida que ele vai quitando esses débitos em várias existências, lá, muitas vezes no mundo espiritual, ele entende, ele entende que aquela energia, aquele corpo sutil, ele vai ficando cada vez mais evoluído e vai sendo levado para mundos mais felizes. É isso que ele quis falar aqui. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza deste mundo. Então, se nós estamos na Terra, nós temos esse corpo grosseiro, essa matéria mais densa, essas dificuldades que temos que passar por aqui, sendo que em outros mundos mais avançados, já é bem mais diferente. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação que constitui a natureza dos espíritos puros. Essa questão do perispírito, meus irmãos, eu vou dar um exemplo aqui também, que à medida que o perispírito vai passando também por várias existências, ele vai sendo purificado, vai ficando mais leve, E lembrando que o perispírito, a depender da forma que o espírito desencarna, ele precisa passar por um certo período no mundo dos espíritos, se refazendo, reconstruindo, entendeu? Por isso que muitas vezes você solicita uma carta, às vezes você fica assim, naquela angústia, naquela ansiedade para receber uma carta do seu familiar, mas muitas vezes ele não está pronto.
Então, por esse motivo, às vezes, ele tem a oportunidade até mesmo de mandar um recado, né, pela equipe espiritual, pelo Jerônimo, pelo Luiz Sérgio, avisando, né, que muitas vezes está preparando uma carta. Naquele momento ele só pode enviar um recado. Por quê? Porque ele ainda está passando por uma série de imposições do mundo espiritual, como, né, por exemplo, adaptação, a sua nova morada, ainda está vencendo aquelas dificuldades, né, do apego aqui na Terra. Apego aos bens materiais, né, aos seus pertences que ficaram, né, que ele deixou, ao local onde ele vivia, ao local de trabalho, digamos assim, ele deixou um carro, deixou uma casa, deixou os pertences. Então, tudo aquilo ele vai passar por um processo, né, de desapego. E a família também. Então, nesse momento, por isso que eu estou fazendo esse evangelho, trazendo essas informações, né, um pouco mais esclarecida para as pessoas que solicitam cartas. Que o evangelho também, o evangelho no lar, você implantando o evangelho no lar, né, lendo aí alguns capítulos do evangelho, nos horários estabelecidos, vai te ajudar muito, né, a ser mais esclarecido e ajudar o seu ente querido também, né? Então, hoje, para complementar aqui o nosso evangelho, eu vou ler o recado de um papai, do seu Paulo Dias de Souza, para a sua filha Giane. Foram os recados, né, que foram lidos, aquelas cartas pequenas que eu li no Natal. Eu estou relendo e fazendo aqui uma análise dessas cartas. Filha, continue estudando. A cada encontro com a espiritualidade, o despertar das suas aptidões mediúnicas serão sentidas e registradas pela sua percepção em saber quem estará ao seu lado. Basta ter fé e acreditar no seu orientador espiritual. Então, veja bem, por que esse pai trouxe esse recado para essa filha? Porque ela é espírita, ela tem sensibilidade. Atualmente, ela está frequentando um centro espírita. Ela estudou na nossa sala virtual, aprendeu a estudar, voltou a entender um pouco mais sobre a sua espiritualidade, apesar de ter passado por várias religiões. Então, eu sempre falo para as pessoas que qualquer religião que você estiver, qualquer irmão que você tiver afinidade, o santo da sua devoção, não importa, creia em Deus, leia a Bíblia, leia o Evangelho, leia um livro um livro espírita para você entender quais são as dificuldades que você passa aqui na Terra. E essa irmã, ela mora no estado de São Paulo e também ela nos trouxe relatos de quando ela está lendo os livros espíritas, inclusive o meu livro, Autobiografia, que eu conto lá toda a minha história. Continuando a carta, ele diz: enquanto você estuda, buscando evoluir para compreender o motivo de ter passado por vários caminhos, ele sempre lhe acompanha, lhe orientando a ter fé e paz em seu coração. Por que ele fala que sempre acompanha a filha? Meus irmãos, os espíritos são eternos, são imortais. E quando eles estão preparados, quando temos essa sensibilidade, eles nos acompanham para nos ajudar a fortalecer a nossa fé, a estudar, a entender, a compreender por que sofremos, o que viemos fazer na Terra, por que uns têm uma sensibilidade e outros não. Aproveitar essa oportunidade de estar evoluindo e sendo esclarecido em todas aquelas suas dúvidas que a própria espiritualidade tira através da intuição. E os nossos antepassados, os nossos familiares que já estão no mundo espiritual, eles vêm nos acompanhar para aprender conosco. As dificuldades que você tem passado são muitas. E não abandone a sua mãezinha, que passa por uma severa expiação na terra. Então, por que ele falou isso? Porque a mãezinha dela está acamada há muitos anos. Então, imagina você lidar com aquele ser humano, né, aquela pessoa que você ama, que é o seu familiar, vendo que está ali o tempo todo acamada. Então, você procura de todas as maneiras ajudar. Mas as diferenças, as dificuldades, a desarmonia na família também existem nessas horas, mesmo nessas dificuldades. Então, por isso, o estudo, o esclarecimento faz com que você passe a entender melhor
por que que ela passa por essa severa expiação e por que que você está ali servindo, ajudando aquele ser, aquele familiar, sem poder, muitas vezes, né, engolindo o choro, né, engolindo muitas vezes aquele coração ferido por causa de um familiar que chegou e transmitiu uma fala que não foi boa, né? Às vezes feriu o seu coração, até mesmo com o olhar. Mas o que ele pede aqui, continue cuidando da sua mãezinha que passa por uma severa expiação. Me despeço deixando bênção de paz em seu coração de filha. E não desista de fazer o bem, mesmo com o coração ferido. Deus o recompensará. Boas festas. Paulo Dias de Souza, 24 de dezembro de 2022. Então, essa foi a carta de um papai, né? Fortalecendo a fé da filha, suplicando a Jesus que ela não abandone a família. As diferenças são muitas e eu creio que nessa cartinha de saudade ela possa entender e compreender o recado do papai. Que Deus nos abençoe e que os espíritos de luz possam sempre estar ao lado dessas famílias. Temos mais uma cartinha de Natal que foi lida no dia 25/12 de 2022. Eu estou lendo essas cartas hoje junto com o Evangelho e fazendo a análise delas. Para que você que recebeu essa carta, você que foi contemplado com essa carta, você possa, né, entender nas entrelinhas da carta o que o Espírito quis falar para você, o seu ente querido, o seu familiar. A próxima carta é de Marcelo Antônio Pirola para a mãe Cleide Borali Pirola, 25/12 de 2022. Querida mãezinha Cleide, nossos laços eternos são caminhos que Deus nos apresenta quando nos tornamos família eterna. Veja bem, logo no começo ele chama a atenção da mãezinha dele. Nossos laços são eternos, são caminhos que Deus nos apresenta quando nos tornamos família eterna. Esses laços, mãezinha, estão cada dia mais unidos em meu coração de filho grato pelo merecimento de ter sido seu filho eterno. Fui bem cuidado e sempre peço a Deus coragem para vencer as dificuldades que me acompanharam desde que aqui cheguei. Então, veja bem, ele agradece a mãe, mas ao mesmo tempo ele fala que está vencendo devagar essas dificuldades que ainda o acompanham. Isso é normal, gente. Como eu falei na carta anterior, o espírito ele está passando por um processo de desapego, de adaptação na sua nova morada, né? De buscar a entender que aquela matéria grosseira, aquele corpo físico, ficou. Ele precisa se adaptar como espírito eterno no mundo dos espíritos. O acidente, mãezinha, foi o caminho para o meu retorno. Sofri muito, mas fui amparado pelos espíritos benfeitores que me ajudaram na hora do adeus. Veja bem, todas as pessoas que desencarnam, não importa o que ele fez na Terra, não importa se foi por um acidente, se foi uma morte natural, se foi um infarto fulminante, se foi um suicídio, se foi um assassinato, todos são recebidos no plano espiritual pelos benfeitores, pelos espíritos de luz, pelos enviados de Deus, são amparados pela misericórdia divina. Eles não ficam vagando pelo espaço, né? Como muitos falam, fica vagando pelo espaço, sem rumo, sem direção. Às vezes, no auge daquela angústia, daquela agonia, ele pode não aceitar também o auxílio dos benfeitores. Mas, assim que ele foi esclarecido, ele vai compreendendo por que ele retornou por meio de um acidente. Nossa família ficou triste, mas peço que não chore. Seu filho está mais feliz e tem conhecimento desse despertar cheio de desafios. Veja bem, meus irmãos, o espírito, ele só escreve quando ele está bem. Quando ele está atormentado, passando por muitas dificuldades no plano espiritual, às vezes a própria equipe espiritual traz um recado para preparar a família, para que mais tarde ela possa receber uma notícia do seu familiar, ditada por ele, escrita por ele, né? Da forma que ele consegue transmitir esse amor, essa alegria, né? E essa gratidão de ter sido esse ente querido familiar
junto com vocês na terra. Neste Natal, deixo bênção de amor e paz em seu coração de mãe. Apesar do tempo, temos que aguardar o nosso merecimento, que chega justo neste cartão de Natal, para diminuir nossa saudade. Receba minha bênção, desejando boas festas. Marcelo Antônio Pirola. Veja bem, ele aqui, neste Natal, deseja boas festas para a mãezinha, agradece a Deus pela oportunidade, agradece o merecimento que ele teve de escrever para essa família. E que bom que você está sendo, neste momento, contemplada com essa carta, Dona Cleide. Deixo aqui o meu abraço fraterno, junto com a nossa equipe espiritual, agradecendo pela oportunidade de servir, mesmo que escrevendo à distância para as famílias. Esse é um trabalho de caridade, de fé e de esperança. Obrigada por nos seguir, obrigada por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Deixo, neste momento, uma prece final para que todos vocês possam se sentir abraçados por toda essa equipe que traz até a nossa sintonia o seu ente querido para escrever, para diminuir a dor e a saudade das famílias na terra. Amado Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade. Que todas essas famílias sejam abraçadas por toda essa equipe espiritual. Da minha parte, somente gratidão. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Que Deus cuide de todas as famílias e que assim seja. Até o nosso próximo encontro.